Beleza, então, na última aula, né, o que foi que a gente começou a estudar? A parte de interpolação, né, que é basicamente a gente vai ajustar uma curva, né, que ela é a partir de outras curvas, que no caso são polinômios, para aproximar aí uma função conhecida, né, alguma coisa nesse sentido, certo? É, a priori, o que é dado para a gente são alguns pontos, a gente não tem muita informação, só nesses pontos que são dados inicialmente. Que, por exemplo, pode ser aí uma tabela com os valores, ou então você vai fazer um tipo de pesquisa, você vai coletar esses pontos e você quer descrever uma curva que mais ou menos se aproxima desses pontos aí, certo? Outra coisa também que eu falei para vocês, que na situação da interpolação a gente consegue prever bastante, às vezes com uma boa precisão, os valores entre os pontos, né, aí conhecidos. Fora deles, a interpolação não é muito boa, porque não garante para a gente, né, a questão que existe de fato um valor entre os dois pontos conhecidos. Mas é possível, né? Mas no caso já não é interpolação, a gente chama de extrapolação, né? Que é conhecer pontos fora do intervalo que é dado e assim estimar alguns valores, certo? Então basicamente a gente viu um exemplo, pegou alguns pontos, traçou o polinômio que é aproximadamente a função. Além disso, a gente fez os casos mais simples, dois pontos lá para ser uma reta. Depois eu peguei um bocado geral para n mais um pontos, ok? E assim a gente conseguiu estabelecer uma recorrência padrão para qualquer polinômio de grau n que vai se aproximar para uma função f desconhecida aí, certo? A gente chegou a fazer algumas contas, abriu aqui alguns exemplos com três pontos e fez um exemplo, né, para esse cara aqui. A priori, esse primeiro método que a gente conhece, ele é conhecido como um polinômio de Lagrange, porque ele tem como polinômio base os polinômios de Lagrange, né, que são ortogonais aí, e que nos pontos eles coincidem com os pontos dados da função desconhecida. E a gente consegue montar uma função, né, de grau n menos um que corresponde aproximadamente à função desconhecida para a gente, certo? Esse aqui é o primeiro caso. O segundo é já no caso outro método que é uma forma de Newton, né? Que é o seguinte, basicamente. Ele passa para a gente aqui uma definição de ordem ordinária, né? Ou diferença dividida, que é basicamente uma aproximação da derivada, né, pela série de Taylor, certo? Ele está aqui embaixo, ó. Essa expressão aqui embaixo que aparece, esse P de n, ele é aproximadamente uma série de Taylor truncada, né, em algum termo. Por que eu falo aproximadamente? Porque ele não está tomando a derivada da função no ponto, mas sim próximo, aquela razão próxima à derivada, né? Você lembra que lá quando a gente começa a dar cálculo, a gente vê duas coisas. A gente vê, antes de iniciar a derivada, a gente vê aquela taxa relacionada, que é uma taxa média, a gente fala, né? Depois entrar a taxa instantânea, que de fato é a derivada. Essa taxa média é esse cara que está vendo aqui, né? É simplesmente uma divisão de dois valores aí que ele aproxima a derivada naquele ponto, beleza? Então, por isso que nessa fórmula aqui é uma forma de Gregory Newton aí, visto que ele não quer atrapalhar com o limite, né? Então, basicamente, o nosso intuito aqui é estimar, né, computar valores aí, né, ou algo do tipo, que a gente não precise tanto do cálculo, né, como essa questão aí do limite e da própria derivada, certo? Então aqui seria uma forma de Gregory Newton, né, que aproxima também o polinômio para a gente. Eu passei para vocês aqui uma tabela, como é que a gente acha essas diferenças divididas ou diferenças ordinárias, certo? Que é basicamente você vai estimar esses valores utilizando aquele processo lá de divisão dos valores anteriores, né? Então com isso a gente consegue montar o nosso polinômio de grau n menos um com n pontos, beleza? Por final aqui eu fiz um exemplo, a gente calculou todos os pontos e substituiu a nossa fórmula, encontrou o polinômio aqui, no caso eram 4 pontos, a gente vai encontrar um polinômio de grau 3 para essa situação aqui. Para fechar essa parte, a gente vai falar agora aqui da questão, uma aplicação. Deixa eu abrir o PDF aqui.
Tá aqui, ó. Tem algumas questões. A gente vai fazer algumas dessas questões aqui. Depois vou deixar para vocês lá no Cigar essa lista aqui pra gente resolver aos poucos. Beleza? Tá, então o primeiro ali e dá uma função pra gente. Em alguns pontos são conhecidos. Eu não conheço toda a de informação da função, mas apenas alguns pontos. E eu quero determinar o polinômio interpolador, né, usando Lagrange, a fórmula de Lagrange. E além disso, estimar um valor entre esses caras aí, né, o f de 0,8, que pra gente não é dado aí na tabela, certo? Então a gente vai abrir essas contas aqui e verificar como é que a gente vai fazer. Beleza, deixa eu abrir aqui. Certo, eu vou pegar aqui a nossa tabela. Eu vou primeiro, preciso terminar, né? Como é que é a cara da função polinomial. Ela vai ser mais ou menos assim. Deixa eu colocar aqui. No caso aqui eu tenho 3 pontos. Eu vou ter então um polinomio de grau 2 de x, certo? Que vai ser dado como que, né? Ele será... Aí que será o f... Deixar mais visível aqui. Como é que ele tirar esse PDF daqui? Vou diminuir um pouco mais. Aqui embaixo. Então, o meu 2P2 de x, ele vai ser f de x0, L de x de 0, que no caso aqui é o polinômio interpolador de ordem 0, mais o f de x1 é de 1 de x, mais o f de x2 vezes L2 de x. Beleza, então a gente vai ter essa formulação aqui. Então o que a gente precisa? Os f são dados, né? Então aqui, que é 0 vezes, melhor, é 1,3, o primeiro ali, vezes o L0, que a gente vai calcular daqui a pouco, de x. Mais o f de x1 é 2,5, que multiplica o L1 de x. E por último aqui, o f de x2 é 0,9, que multiplica o L2 de x, certo? E agora eu tenho que procurar quem são esses L's aí, né? Que são os polinômios. Então bora lá. O L0 de x, ele é o produtório. Deixa eu ver melhor aqui. Vou colocar assim. O L0 de x, ele é o produtório, né? Aqui de uma razão. X menos xi, x0 menos xi, certo? Para i diferente de zero. Esse é o primeiro. Então a gente vai abrir esse cara aqui. Então vai ficar o seguinte. Vai ficar x menos x1, x0 menos x1. Depois x menos x2 dividido para x0 menos x2. Esse é o primeiro polinômio que aparece para a gente. Beleza? E agora eu tenho que substituir os valores, né? Então aqui fica o seguinte. X menos x1 para mim é 0,5 dividido para... Aqui vai ficar 0 menos 0,5 vezes outra razão aqui, x menos 1 e que é 0 menos 1, beleza?
Ok. Se você quiser, como a gente vai passar daqui a pouco parte numérica, se você quiser fazer na mão, caso você não tenha, você pode multiplicar aqui. Então aqui é um produto, né? De dois termos. Aqui e aqui embaixo também você vai fazer a conta. São dois escalares sem problema aí, beleza? Mas como daqui a pouco eu vou passar pro programa essa continha, não vou fazer agora aqui, deixar para fazer depois. Beleza, esse é o nosso L0. Depois vem o L1 de x, que novamente é o produtório. Aqui vai ficar x menos xi dividido para x1 menos xi. Para todo i diferente de 1 nesse caso aqui, certo? Então, bora abrir esses termos aqui, ó. Então, vai ficar x menos x0 dividido para x1 menos x0 vezes x menos x2 x1 menos x2. Beleza? E aqui vai ficar o nosso produto. Pronto. Aqui em cima tranquilo, x menos 0, né? O x0 é 0. E embaixo 0,5 menos 0. Aqui x menos o 2, que é 1. E embaixo ele fica 0,5 menos 1. Pronto. Esse é o L1. E por último, nosso L2 de x. Novamente é o produtório. No caso, x menos xi. Aí vai entrar x2 menos xi para todo i diferente de 2. Beleza. Aqui você vai abrir novamente esse produto. Vou fazer mais bonitinho aqui. Aqui. Esses. O primeiro tema aqui é x menos xi. X2 menos, no caso, x0, né? E aqui é x0. Depois, x menos x1, x2 menos x1. Substituindo os valores, fica x menos 0 dividido para 1 menos 0. E aqui fica x menos 0,5, 1 menos 0,5. Aqui é um. Pronto. Esses são os termos que vai montar. Basicamente, a álgebra que você vai precisar é essa aqui, montar os polinômios. Beleza? E até existe uma forma para a gente fazer isso aí. Se der tempo, a gente pode ver qual é o algoritmo que gera aí esse polinômio para a gente. Então, bora fazer aqui. Eu vou abrir o Octave agora aqui. Para a gente ver como é que fica. Pronto. Bem aqui. Beleza. Primeira coisa, eu tenho que passar aqui os valores com uma função. Então, eu vou criar aqui uma função y igual a p, ela chama L0 de x. Onde esse meu L0, ele é justamente meu polinômio de grau zero ali. Melhor, o polinômio o L0, né, de Lagrange. Aqui ficará x menos 0,5 vezes, aqui vai ficar x menos 1.
aqui embaixo vai ficar uma divisão da seguinte forma, ele vai ficar menos 0,5 com menos 1 dá 0,5. Pronto. E aqui encerra. Esse é o nosso L0. Depois eu vou começar a repetir aqui esse cara, porque já vira recorrente, né? Só faz mudar os índices. O L1. Então vou ter ali que o L1 ele é da forma, tá bem aqui, ó, x menos 0, que multiplica x menos 1. E embaixo fica 0,5 menos vezes, no caso, menos 0,5. Então vou deixar aqui, tá menos, vou deixar uma multiplicação mesmo, vezes 0,5. Beleza. E aqui eu vou encerrar. E por último tem a nossa L2. Novamente aqui, o nosso L2 é x menos 0, então aqui fica só x, vezes x menos 0,5, dividido para 1 vezes 0,5. Então aqui embaixo dá 0,5. E assim encerra. Pronto, criei as três funções aqui pra gente. Bora só ver como é que essas três funções são separadas, né? Você vê que ela não vai ter muita coisa pra gente ver aqui, né? Mas eu vou fazer um plot. Fazer aqui primeiro, na verdade eu vou criar um vetor, um intervalo de pontos aí. Como aqui o nosso problema, o intervalo ele vai de 0 a 1, eu vou só aumentar um pouquinho. Eu vou fazer de menos 1 até 1,5. E eu vou deixar aqui um passo, né? Ou um incremento de 0,01. Agora sim eu vou fazer o plot, que eu preciso justamente do x, que é nossos abscissas aí, com o intervalo, onde vai ser feito o gráfico. E agora eu vou passar as funções. A primeira, nossa L0. Então, L0 de x. Aqui já vou colocar alguns parâmetros, que é a questão da linha. Só pra... Pronto. Esse aqui é o primeiro, né? A primeira parábola que a gente vai ter no intervalo. Para ver como é que se comporta as demais aqui. Então, vou colocar aqui um grid e aumentar a espessura da linha. Beleza. Passar para o segundo, que seria nosso P2, P1, né? Eu fiz o P0. Então aqui é nosso P1. Ó, enquanto aqui embaixo. E por último, o nosso P2. Pronto. Perceba que aqui aparentemente não tem. Eles cortam alguns pontos próximo ali de entre 0 e 1, mais ou menos. Alguns pontos, mas aparentemente elas não têm o mesmo comportamento, né? Beleza. Eu vou salvar esse gráfico aqui. Eu quero ver o negócio depois. Mais interessante. Aqui. Salvar em desktop. Em, em, salvar em PNG. Pronto. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu já tenho os valores. Eu vou fazer agora um gráfico só com os pontos que foram fornecidos pra gente. Com os três pontos. Que é da seguinte forma. É, vou criar um vetor. Chamar de V esse vetor aqui, né? São os pontos dados. Que é 0, né? 0,5,
Melhor, não preciso criar essa aqui, porque eles estão igualmente espaçados. 0, 0,5 e 1. Eu vou criar só os valores da função no ponto, que é 1,3. Depois 2,5, 0,9. 2,5, 0,9. Pronto. Aqui são os 3 pontos. E eu vou traçar agora esses pontos lá no meu intervalo, que é da seguinte forma. É, x, melhor chamar um outra variável, chamar u, vai ser, o primeiro ponto é 0, o último é 1, e entre eles tem um 0,5. Beleza. E eu quero ver o plot só desses pontos. Então aqui vai ser U, e aqui vai ser V. Aqui eu quero deixar só um asterisco. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Tá aqui os pontos. Vou aumentar aqui. É, deixa eu aumentar esses pontos tão pequenos ainda. Tá, pronto. Assim aparecem melhores os pontos. Esses 3 pontos aí marcados são os pontos que foram dados no problema, né? Então, entre eles, eu quero terminar pontos que estão entre eles dentro desse intervalo. Beleza. O próximo passo agora é fazer a função que vai passar por esses pontos e ser mais ou menos a função entre os valores dados. Então, bem aqui, eu vou criar uma nova função que será meu P, de fato, polinômio de grau 2, que vai ser da seguinte forma. Ele vai ser... Agora deixa eu pegar aqui o PDF. Vai ser esse cara aqui. Tá aqui. Vai ser 1,3 vezes o que eu quero fazer? Eu quero chamar a função. Teoricamente é para dar certo. A função já foi criada. A L1, L2, L3. Não precisar escrever de novo a função. Então, bora fazer. Melhor, vou fazer o plot direto. Não vou para essa função. Vou fazer o plot direto da função aqui, que será o x dado. E aqui vai entrar de fato a minha função. É da seguinte forma. Agora, 1,3 vezes L0 de x mais o segundo ponto lá, ele é 2,5 vezes o L1 de x. E o último lá, mais 0,9 vezes o L2 de x. Pronto. Essa função que eu queria montar aqui, ó. É como se fosse a f, mas como eu não quero criar uma nova função, só fiz passar direto para cá a expressão que determina essa expressão aí. Ok, LO aqui na verdade é L0. Tá aqui.
Deixa eu ver, alguma coisa deu errado. Aí não passou aqui por esse ponto. E tem que bater. O L 0,5 tem que bater aqui. Deixa eu ver o que pode estar errado. Aqui 0,5. 2,5, né? É aí que tá errado. A gente errou em alguma conta aqui. Onde pode estar errado. Tá, aqui beleza, né? É, 0,1 aqui embaixo dá menos 0,5 vezes menos 1 dá 0,5. Pegar aqui as funções novamente. L0 x menos 0,5 deixa eu refazer aqui. X menos 0,5 vezes x menos 1, beleza, dividido para menos 0,5, vou deixar assim ainda, não ter erro, menos 1. Pronto, o L0. Passar para o L1 agora. X menos 0, x menos 1 dividido para ali dá 0,5 positivo, ele também 0,5 menos 0,5. Beleza, encerra aqui. E por último, nosso L2, só para confirmar aqui, ele é x menos 0, x menos 0,5. Não, acho que aqui ele tá errado. Ah, tá certo. X menos 0,5. Aí fica 1 menos 0. Aqui vai dar 1. E 1 menos 0,5 é que dá positivo. 0,5. Encerra aqui. Pronto. Beleza. Então, quando eu passar agora o valor da função aqui no ponto, tem que bater aqui. Agora sim. Deu certo. Então, agora o nosso gráfico vai dar certo. Deixa eu apagar isso aqui. O primeiro eu vou traçar aquele plot dos pontos. Vou botar aqui. Pronto. Esses pontos em azul são os pontos que são dados. Agora quero passar a minha curva por aí. Então, plot desse cara aqui. 2,5. Isso aí. Pronto. Agora deu certo que eu queria. Então, ali, ó, os 3 pontinhos em azul são os pontos fornecidos para gente, certo? E a nossa curva aí em laranja, a nossa curva está próxima dos pontos. É entre eles, na verdade, nos pontos fornecidos,
ele é o mesmo, a função bate com a função desconhecida nos pontos, certo? E o nosso intuito é mais ou menos descobrir valores entre os dois pontos dados. Claro, quanto mais próximos os pontos, melhor para aproximar. E para fechar, eu quero estimar o valor da função que ele pede aqui no exercício, né? Ele pede para estimar, vem aqui, o valor de 0,8. Então, eu venho aqui no meu Octave. Aqui matematicamente fica o seguinte. Vou pegar meu polinômio de grau 2, que eu já descobri. Ele é 0,1, melhor, é 1,3 vezes L0 de x mais 2,5 L1 de x mais 0,9 L2 de x. Eu vou calcular o P2 de 0,8, né? Que vai ser aproximadamente nosso F de 0,8. Isso aqui que matematicamente a gente faz. Então aqui eu vou fazer o novo plot. Um novo plot da seguinte forma. A minha abscissa vai ser só uma, que é 0,8. Melhor, deixa eu... Aqui. É 0,8 a minha abscissa, é só um valor. E a função aqui vai ser aplicada em 0,8. Então, L0 0,8. No lugar do x aqui vai entrar 0,8. E aqui também 0,8. Beleza. Deixa eu ver o enterrado. Tem aqui, esse x não tem. Pronto. O valor deu 0,48. Então aqui, ele marcou. Deixa eu marcar maior esse ponto. Apareceu aqui para mim. 0,8 trocar 30. Estranho, não tá aparecendo para mim. Apareceu um pontinho aqui. Vou ver se é esse ponto aqui. Zero vírgula 48. Não apareceu aqui. Deixa eu ver aqui se eu calcular só o valor do ponto. Aqui. 0,8. 0,8. Ah, na verdade ele é 1,87. Ele tá por aqui pelo meio. Eu acho que é um pontinho ali que não tá aparecendo.
ver como é que eu posso fazer. Colocar aqui da seguinte forma. Então, 0,8. Agora. Ó, então perceba lá que ele estimou o valor da função em 0,8, que é aproximadamente 1,8, certo? Tá bem em cima do gráfico. Beleza, então isso aqui que eu queria comparar inicialmente. Deixa eu botar aqui o PDF. Olha aqui, como tem um tempinho ainda, acho que eu vou dar isso aqui como exercício para vocês. Se vocês estão enxergando aí, eu até abri aqui o PDF mais, que é o seguinte. Achem para mim o polinômio com esses pontos aí, certo? E estime para mim um valor de 0,25 nesse nessa função desconhecida. Aqui vai ser legal, porque ele dá a função conhecida, ele dá a f e dá alguns pontos da f, certo? Então, estime para mim quem é esse polinômio aí e calculem para mim o 0,25 dele. Vou dar para vocês um tempinho aí, a gente retorna daqui a pouco. Acho que uns entre 10 e 15 minutos dá para fazer isso aí. Certo? Tá me ouvindo? Já tentei fazer aí, qualquer coisa perguntem para mim. É, tá, então a gente vai montar aqui o nosso polinômio, que é da seguinte forma. Ele também será um P2, né, que ele é da ordem n-1. Eu preciso dos f's x0, L0 de x, mais f x1, L1 de x, mais f de x2, L2 de x. Pronto. Beleza. Os f são conhecidos, então aqui ficará. Ah, não tá aparecendo, né? Verdade, deixei só. Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora sim. Beleza, então ali ó, tá o P2, né? Como eu montei com vocês. Como a nossa tabela aqui tem três valores, então o nosso polinômio é igual a 2. Então a primeira coisa eu montei aqui como é que vai ficar, né? Então f de x0, L0 de x, f de x1, depois L1 de x e o f de x2, L2 de x. Beleza. Os f são conhecidos, que é justamente os valores que são dados aqui. Então aqui é 2, 8, 1, 8, 2, L0 mais 2,6667 L1 e o último aqui é 2,4286 L2 de x. Beleza. Próximo passo agora é determinar os polinômios. Então aqui
o L0 de x é o produtório x menos xi dividido para x0 menos xi para todo i diferente de zero. Então aqui ficará da seguinte forma. Vai ter dois termos. Certo? Que é x menos o nosso x1 dividido para x0 menos x1 vezes x menos x2 x0 menos x2. Beleza? Que no final das contas é a seguinte expressão. O x1 para mim ele é 0,1, melhor, 0,2. E aqui meu x0 é 0,1 menos 0,2. Ok. Depois, o segundo termo do produtório é x menos o x2, que é 0,4. E aqui é x0, né? Ou seja, 0,1 menos 0,4. Pronto. Esse é o primeiro termo. Aqui que você vai fazer, se quiser, você pode multiplicar, certo? Como o outro fiz direto, bora fazer isso aqui, né? Vai levar mais tempo, mas fica mais explicadinho. Então aqui eu vou entrar com a seguinte expressão. Aqui é um produto, então é x ao quadrado menos 0,4x menos 0,2x e ali fica 2 vezes dá 0 aqui, mais 0,08, certo? Embaixo aqui vai ficar um produto menos 0,1 que multiplica aqui menos 0,3. Então no final eu vou deixar aqui 1 sobre esse aqui tá positivo, né? Dá 0,03. Beleza? E aqui em cima vai ficar x ao quadrado menos 0,6x mais 0,08. Então, isso é o primeiro polinômio de grau 2 que a gente vai achar, que é o nosso L0. Como eu falei, caso você já está fazendo computacionalmente, né? Você precisa, é mais os valores do que a própria função aí, quando você passar para o software. Beleza, bora agora passar para o L2. Melhor, eu já posso passar aqui. Eu vou fazendo e passando para o que teve. Assim já fica mais. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Passar essa primeira função para cá, para o nosso L0. Então, y e é aqui 1 sobre. Esse tema aqui ele não é muito bom em trabalhar, mas como não é tão pequeno, eu vou deixar 0,3 que multiplica x ao quadrado menos 0,6 que multiplica x mais 0,08. Primeira função, deixar a salva aqui. Passar agora para o meu L1 de x. Eu vou fazer direto aqui, sem mostrar o produtório. Então aqui, ficar um produto da seguinte forma. X menos x0 dividido para x1 menos x0.
E o segundo termo, multiplicado aqui, é x menos x2, x0 menos x2. Beleza? Multiplicar agora e colocar os termos, que de fato são os termos fornecidos. Aqui em cima, o x0 é 0,1, então é x menos 0,1. E aqui é x menos 0,4. Embaixo vai ficar 0,2 menos 0,1 e 0,2 menos 0,4. Certo? Agora, bora abrir essas contas aqui, ó. Aqui no denominador vai ficar a seguinte expressão. Aqui vai ficar 0,1 vezes menos 0,2, que multiplica. Deixa eu só ajeitar isso. Aqui uma divisão. Ficará x ao quadrado menos. Ali eu vou somar lá os termos do meio, né? É 0,4 menos 0,1, que dá menos 0,5x. E eu vou explicar o termo final, mais 0,04. Beleza? Então vai ficar 1 sobre. Aqui vai ficar menos 0,02 x ao quadrado menos 0,5x mais 0,04. Esse aqui é meu L1 de x. Então, passar de aqui para o octave. Então, aqui eu vou ter meu L1, que é da seguinte forma: menos 0,02 x ao quadrado menos 0,5, 0,04. Tá? Repetir aqui que pode dar algum erro depois. E por último agora, bora criar o nosso L2. Também são todos os termos diferentes do 2 aí, né? Do x2. Então dá pra gente fazer direto aqui, ó. Vai ficar x menos x0, x2 menos x0 e x menos x1, x2 menos x1. Pronto. Bem aqui eu errei, não foi? Que eu coloquei x0, que é x1. Agora que eu percebi, mas a conta tá certa. Aqui é x1. Deixa eu ver se aqui em cima tá certo. Tá. x1, x0, x1, x2. Beleza. Aqui também tá certo. Então, como ficará? Da seguinte forma. X menos o x0 é 0,1, né? É que será 0,4 menos 0,1. Depois, x menos 0,2, 0,4 menos 0,2. No denominador ficará 0,4 menos 0,1, então 0,3, que multiplica 0,2 vezes x ao quadrado, somar os termos do meio aqui dá menos 0,3x e multiplicar ali dá mais 0,02. No final, aqui é 1 sobre 0,06 x ao quadrado menos 0,3x mais 0,02. Pronto. Então aqui ficará o seguinte. Agora meu L2.
6 x ao quadrado menos 0,3 mais 2. Pronto, defini as funções. Agora é só traçar os valores, certo? Primeiro, traçar aqueles valores fornecidos para a gente, que são os valores do y aqui. X e y, né? Aqui eu vou chamar de U e V só para não depois não confundir com o que eu vou chamar para frente. Vou chamar um V da forma. Não, na verdade a função é dada, né? Isso facilita muito. Então eu vou passar essa função para cá. Y igual a f de x. De tal forma que o y é 3 mais x dividido para 1 mais x. Lembrando que o x não pode ser menos 1 aí. Pronto. Beleza. Eu vou criar um pequeno. Deixa eu ver, são 3 pontos aqui. Eu quero marcar esses 3 pontos. Fazer um plot 0,1 F nesse ponto, só para me ver quem é o ponto, certo? Esse aqui, pronto. Só quero marcar o ponto lá, marcar ponto a ponto. Beleza. O próximo é o 0,2. Então, mesma coisa aqui, só que agora é 0,2. Tá aqui o segundo ponto. E nosso terceiro ponto é 0,4. Pronto. Esse cara aqui até para uma reta vai aproximar bem, né? Os 3 pontos aí estão bem alinhados na relação gráfica. Beleza. Agora eu vou fazer de fato o meu polinômio, que é o seguinte. Eu vou passar os valores fornecidos pra gente. A função, como eu criei a função, né? Então vai ser um plot da seguinte forma aqui. Não, acho que vou criar mesmo. Eu vou criar um intervalo. Eu quero pegar em vários pontos. Um X aqui que vai de 0 até 0,5 com incremento de 0,01. Aí eu vou fazer um plot da seguinte forma. X, aqui vai entrar o meu polinômio. Então, o que eu vou passar? F 0,1 vezes L0 de x mais F 0,2 vezes L1 de x mais o último e terceiro termo aqui é F 0,4 vezes L2 de x. Pronto. Esse cara aqui a gente vai ver como é que fica. Tá aqui. Essa curva aí em roxo é a curva que a gente achou que passa certo pelos pontos fornecidos e aproxima os pontos desconhecidos. Além disso, o que é interessante nessa questão é que ele dá a função
entre aspas, desconhecida, né? Então, eu vou fazer também o plot da função f. Então, deixa eu colocar aqui o plot da f. X, xf de x. Bora ver se nesse intervalo ela tá próxima. É praticamente em cima. A diferença você não conseguiu nem observar, talvez. Talvez aqui nos extremos. Ó, tá aqui as duas curvas. Ó. Em verde é a curva da função f original e em roxo a aproximação. E é quase muito próximo as duas. Tanto é que aqui entre os pontos ó, é quase mínima o erro entre elas. Mas nos extremos aqui, ó, que não é garantido que converge. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje aí. A parte mais prática da interpolação, né? Como é que a gente pode ver isso e aplicar. Seria interessante, acho, aproximar ela pegar um, um problema mais prático, né? Mais aplicado, para ver onde é que a gente pode fazer isso aí. Certo? Então, a próxima aula, eu quero que vocês já fiquem preparados, tá? Para fazer isso aí. Tragam seus. cad- Oi. Ah, tá. É, na verdade, faltou, verdade. Faltou calcular. Mas é tranquilo aqui. Só. Deixa eu pegar aqui. Já tá tudo feito. Eu só quero ver quem é esse cara, né? Vai dar praticamente em cima. Então, primeiro eu vou calcular o F, só para ter uma noção. O F de 0,25. É de fato o valor, 2,6. Esse é o valor exato se a gente conhecer essa função. E agora a gente vai calcular o valor aproximado, né? Que é dado pelo polinômio. Então, só fechar aqui. Chamar de AP, que é aproximação. Aqui é o valor aplicado em 0,25. 0,25. E aqui também. Pronto. O valor aproximado é 2,59. Ó, e o valor exato é 2,6. Certo? Isso. Para ter a comparação entre eles. Exatamente.